Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, com saúde. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Larissa, faço parte da equipe do Fátima Soares e nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre as questões da legislação municipal de contagem que caíram no último concurso agora do fim de semana, do dia 3 de outubro, tá? Para quem foi nosso aluno nesses últimos meses aí do curso Fátima Soares, vocês viram, pessoal, que as questões foram bem o que a gente havia, né, comentado mesmo. Como vocês sabem, né, e vocês devem ter percebido para quem fez a prova, né, gente, as questões de legislação municipal, elas não exigiram de vocês nenhum conhecimento técnico e jurídico sobre os institutos que nós estudamos. Foi exatamente como nós previmos, que foi justamente o texto frio da lei, né? A banca inseriu justamente o texto da lei, né? Como vocês podem ter percebido. E eu já tinha salientado com vocês antes, para que vocês lessem, se familiarizassem com o texto da lei, justamente pela grande chance que tinha da FUNEC inserir o dispositivo da lei na questão. E também chamei a atenção de vocês ficarem atentos ao parâmetro de resposta, verificar na questão, no enunciado da questão, qual seria a legislação cobrada, porque justamente seria essa o parâmetro de resposta. E dito e feito, né, pessoal? Vocês viram que a FUNEC não só pegou o dispositivo da lei e colocou ele inteiro nas assertivas, como ainda pegou mais de uma legislação e misturou ela nas questões, né? Vocês vão ver lá durante os comentários que nós vamos fazer. Então vamos às questões, né, pessoal? Para quem fez a prova, né, a parte comum a todos os cargos, a legislação foi bem parecida, foi a mesma praticamente, né? E a questão número 7, que foi a primeira questão de legislação municipal dentro do conteúdo de conhecimentos do município de Contagem, como vocês viram, a questão 7 exigiu as atribuições privativas que estão previstas na lei orgânica, né? Inclusive, gente, antes da gente adentrar as assertivas das questões, para quem, né, fez o curso com a gente, vocês devem ter visto lá que nós disponibilizamos um recurso nessa questão, tendo em vista que tanto o enunciado quanto as assertivas, elas tinham problemas, elas apresentaram alguns problemas que, a nosso ver, poderiam sim ser objeto de recurso. O primeiro deles, como vocês devem ter acompanhado aí do nosso recurso, foi que a questão, o enunciado da questão não especificou quais atribuições privativas a questão estava se fazendo referência, né? Para quem estudou a lei orgânica sabe muito bem, né, gente, que a lei orgânica ela não faz referência às atribuições privativas só do município de Contagem, mas ela também cita as atribuições privativas da Câmara Municipal, as atribuições privativas do prefeito e também as atribuições privativas dos procuradores municipais. Então, se a questão não especifica no enunciado quais são as atribuições privativas que ela está fazendo referência, né? Então nós temos aí praticamente 4 artigos diferentes que poderiam ser considerados só no enunciado, né? Claro que as assertivas, elas tentam especificar e direcionam para as atribuições privativas do município, mas isso parte de um pressuposto, né, gente? A meu ver, eu entendo que a questão ela tem que ser muito objetiva no que ela está perguntando. E ela deixou essas atribuições privativas aí em aberto. Então, eu acho sim que valia um recurso para questionar isso, né? E o segundo ponto que nós entendemos que a questão também apresentava problemas foi que o edital, tanto no seu conteúdo programático quanto na sugestão de bibliografia, o edital não fez referência nem nas erratas e muito menos no edital complementar que teve posteriormente agora, recente à prova, que foi mencionar a matéria
das atribuições privativas do município que faziam parte lá dos artigos 6º, né, do artigo, e também das atribuições da Câmara, do prefeito, e também as atribuições dos procuradores municipais, que fazem parte do início da lei orgânica, né? Para quem estudou com base no edital, o edital foi muito específico, citando a seção 4 da educação dentro das funções, né, dos direitos sociais da lei orgânica. Então, ou seja, o edital faz referência aos artigos 140 a 153 da lei orgânica. Então, vocês viram muito bem que a questão exigia um conhecimento que não estava previsto no edital. Se não estava previsto no edital, também apresentava problemas. E por isso, nós elaboramos o recurso aí para a gente questionar esses pontos controversos aí da questão, né, que foi feita em prova. Então, vocês viram muito bem que a questão exigia um conhecimento que não estava previsto no edital. Se não estava previsto no edital, também apresentava problemas. E por isso, nós elaboramos o recurso aí para a gente questionar esses pontos controversos aí da questão, né, que foi feita em prova. Então, gente, em relação agora, imiscuindo os detalhes da questão, como a gente, partindo do pressuposto que o enunciado, então, fez referência às atribuições privativas do município, então, nós vamos analisar o artigo 6º da lei orgânica, né? Lembrando as ressalvas que nós fizemos em relação ao concurso, né? Que foi até objeto de recurso já, como nós comentamos. Mas, partindo desse pressuposto, a assertiva letra A diz que é atribuição do município a promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Obviamente, essa assertiva está corretíssima, né, gente? Porque ela faz exatamente menção ao inciso 5 do artigo 6º da lei orgânica, né? Ela só muda o verbo para colocar ele na sua versão de substantivo, né? Que o inciso 5 do artigo 6º faz referência a promover a proteção, mas a letra A está correta, ela não é a nossa resposta, porque a questão exigiu a que é incorreta. Lembre-se que eu falei com vocês o tempo inteiro no nosso curso, que a banca tinha predileção por essa modalidade de questão, porque ela exige de vocês o raciocínio inverso. A resposta correta é a errada, né? Então, eu falei o tempo inteiro, gente, toma cuidado, fique atentos às questões que pedem incorreto, exceto, porque ela vai exigir de vocês mais atenção. Então, a letra A não é a nossa resposta, apesar de ser correto, né? A letra B, gente, ela diz que é atribuição do município, de forma privativa, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensinos fundamental, médio e universitário. Gente, obviamente essa estava muito incorreta, né? Porque ela inseriu uma atribuição do Estado e da União dentro do município, né? Que é o ensino superior. E vocês que já estudam também a legislação educacional para a prova, sabem muito bem que ela também, isso aí estava uma questão fácil de identificar a resposta incorreta. E eu falei com vocês o tempo inteiro, quando a gente estudou lá atrás as competências privativas do município, que eu falei que tudo que é de interesse local é do município, que embora não fosse objeto de prova, eu salientei com vocês nas aulas que era importante a gente conhecer raciocínio que poderia ajudar vocês a responder outras questões, né? Lembram-se? E, então, ou seja, quem estudou com a gente tinha condição de responder essa questão mesmo o edital ter sido falho nesse ponto, né? Mas ensino universitário que responde ao ensino superior não é competência privativa dos municípios, né, gente? Então, essa questão estava claramente incorreta, porque o artigo 11
O artigo 6º, inciso 11 da Lei Orgânica faz menção a essa assertiva, mas até o ensino médio e fundamental só. Então, por isso que essa é a nossa resposta. A letra B e o gabarito está correto aqui. Mas vamos terminar de analisar a outra questão, que é a próxima assertiva, a letra C, que fala que a atribuição do município é assegurar a expedição de certidão requerida à repartição administrativa municipal para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Correto, né, gente? Porque esse é, inclusive, o inciso 19 do artigo 6º da Lei Orgânica, né? Então, como eu falei com vocês, a banca inseriu exatamente o dispositivo da lei. E, por último, a assertiva letra D, que também está correta, porque ela cita o inciso 2, né, gente, do artigo 6º, que fala que é competência privativa do município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E nós também comentamos com vocês isso em sala de aula, né, gente? Então, na questão 7, a resposta indicada pelo gabarito está correta, que é a letra B, porque ela inseriu uma palavra aí que deixa a questão toda incorreta, né, gente? Errada, que é o ensino universitário, que o ensino universitário não é competência privativa dos municípios. Então, na questão 7, a resposta indicada pelo gabarito está correta, que é a letra B, porque ela inseriu uma palavra aí que deixa a questão toda incorreta, né, gente? Errada, que é o ensino universitário, que o ensino universitário não é competência privativa dos municípios, faz referência às competências do Estado e da União, ok? Por último, pessoal, nós temos a questão número 10, que foi a segunda e última questão de legislação municipal que caiu na prova, né, de contagem. A questão 10, gente, ela era mais específica e, como eu falei com vocês no meu palpite, ia ser uma de lei orgânica e uma dos estatutos dos servidores, e foi justamente o que aconteceu. E foi a Lei 2160/90 de contagem, né, que trata do Estatuto dos Servidores Municipais. Essa questão exigiu o capítulo da remuneração e vencimento dos servidores. E lembrem-se que eu falei com vocês em sala de aula que não necessariamente a banca estaria obrigada a falar numa questão um só instituto. Vejam que dentro das assertivas, a banca exigiu uma série de conhecimento de vocês para que vocês dominassem a questão. Então, por isso que eu batia na tecla, gente, leiam o texto da lei, se familiarizem com ele, porque ele cai na prova de uma forma não tão simples, né? E no revisional eu chamei muita atenção de vocês nesse sentido, de que a banca poderia inserir numa questão vários conhecimentos, e vejam que ela inseriu na questão 10 mais de um artigo. Cada artigo foi inserido numa assertiva. Então, ou seja, a gente pode considerar aqui que a lei, que a questão exigiu 4 artigos diferentes de vocês na questão. Então, ou seja, era importante que vocês se familiarizassem com o texto, né? Mas vamos à questão. Então, sobre a remuneração e vencimento dos servidores que está previsto na 2160 de contagem, também a banca exigiu de vocês a resposta errada para marcar, né? Ou seja, raciocínio inverso. Então, por isso que eu bati na tecla, gente, fiquem atentos com essas questões, porque elas são pegadinhas de prova, né? E aí, lá na assertiva letra A, ela estava correta, porque ela diz que em relação à remuneração e vencimento dos servidores, o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos por decisão judicial. Gente, isso aí é óbvio, né? Porque só pode haver descontos na remuneração do servidor se for por previsão na lei ou decisão judicial, né? Como você sabe. E isso, inclusive, é exatamente o texto do artigo 49 da Lei 2160, né? Que nós trabalhamos também em sala de aula. Então, quem leu o texto da lei, lembrava-se desse comentário, ia conseguir matar a questão. Então, a letra A está correta. A assertiva B dizia o seguinte, que
tratava do apostilamento dos servidores, né? E quem fez as nossas aulas lá no curso Fátima Soares, lembra-se que eu bati nessa tecla com vocês falando, gente, o Instituto Apostilamento, ele é um instituto controverso, ele é inconstitucional. Inclusive, eu até falei com vocês que na legislação estadual já tinha até saído, né? E que quem leu a lei 2060 viu que lá o artigo 52 da lei foi revogado, né? Então, seja lá em Contagem, só mantém o apostilamento quem conseguiu lá atrás. A partir de agora não tem direito mais a apostilamento. Então, olha a maldade da questão. Ela colocou um instituto da legislação de Contagem que está revogado. Então, quem não leu a questão, quem não estudou a lei, não leu pelo menos ela uma vez, caiu nessa pegadinha, porque o texto da lei está exatamente ao antigo artigo 52, né, gente? E ele está revogado. Então, ou seja, se vocês tivessem lido só e lembrado desse detalhe, já ia matar a questão. E eu falei com vocês que esse instituto é inconstitucional. Só qual que é o problema, gente? A questão é que a Lei Complementar 90, que também foi objeto de estudo de vocês na prova, ela caiu na prova também, mas ela faz menção ao apostilamento. Quem estudou a Lei Complementar 90 de Contagem lembrou disso, né, gente? Que ela caía na prova, só que a banca fez, misturou as duas, né, gente? Aproveitou que a Lei Complementar 90 faz menção ao apostilamento, só que a 2160 revogou o apostilamento, e por isso essa pegadinha aí. E a letra B, que era a resposta da questão, né, gente? E para fechar, né, gente, a questão número 10, a letra C da questão 10 está correta. Por quê? Porque ela faz menção exatamente ao artigo 51, inciso 1º da 2160, que diz que o servidor titular de cargo efetivo nomeado para exercer cargo em comissão pode optar pela remuneração, né, pelo vencimento do cargo em comissão. E eu também comentei com vocês em sala de aula isso, né, que o servidor, né, que exercer um cargo comissionado, ele pode escolher a remuneração dele, se vai ser a do cargo comissionado ou se é aquele já recebe quanto efetivo. E por último, né, gente, a assertiva letra D também está correta, porque ela traz o texto do artigo 48, né, gente, da Lei 2160, que diz que o servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de até 60 dias para quitar o débito. E isso é texto do artigo 48. Então, lembre-se que eu falei que vocês têm que ter, gente, estudem a legislação, porque a banca vai pegar o texto da lei e inserir na assertiva. Então, vejam que foi essa a maldade o tempo inteiro da questão. E a questão 10 eu considero a mais difícil da legislação municipal. Quem não estudou pela lei, que estava na bibliografia do edital, não conseguiu responder essa questão, né? Complicado, né, gente? Mas, de todo, assim, apesar de alguns pontos que eu considero questionáveis, a prova não foi de todo difícil, ela exigiu de vocês o estudo da legislação. Então, quem não leu a legislação não deu conta de fazer a prova. Porque em sala de aula a gente dá dicas, né, gente? Não dá pra gente bater artigo por artigo da legislação, porque é muito conteúdo, mas eu chamei a atenção de vocês dos pontos principais e os raciocínios que vocês deveriam ter utilizado para responder as questões, né? Então fica a dica aí para as próximas provas, gente. Caiu no edital legislação para vocês estudarem, leiam a legislação, porque a banca tende a exigir exatamente o texto da legislação em prova, tá, gente? Bom, é isso o nosso comentário aqui para vocês, das questões de contagem. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, entre em contato conosco lá no Fátima Soares, que a gente vai estar à disposição de vocês. E no mais, gente, eu queria convidar vocês para participar com a gente aí do nosso cursinho pré-edital
do concurso da PBH, né, que também é da educação, e vocês que já estão aí no ritmo e estudando e estudaram para a prova de contagem, praticamente o conteúdo é muito parecido, né, vai mudar só as particularidades de um município para outro, no nosso caso, que é a legislação municipal, vai ser a legislação de Belo Horizonte. Então, eu convido vocês para participar com a gente, venham estudar, né, conosco. Nós vamos preparar um estudo pré-edital aí, que a gente ainda não tem exatamente o parâmetro para a prova, mas assim, vai ser um curso rápido, né? Vai ser uma carga horária de 55 horas aula, com 6 dias de aula, tá, gente? E aí já vai ter análise da LDBEM, né, que vocês já estudaram para a prova de contagem, planejamento e gestão escolar, currículo escolar, diretrizes curriculares de educação básica, diretrizes curriculares de educação especial e ético-racial, a legislação municipal comigo, né, e questões discursivas e redação, né, gente? Então, vocês já, professores que vocês já estudaram antes, né, não só comigo, mas com a Daniela, com a Gleice, a Adriana e também o professor Hélio. A princípio, nós estaremos aí na equipe para esse pré-edital. Então, sim, se vocês estiverem animados, já aproveita o bonde, que né, já tem esse concurso aí que já está para começar agora, com um anúncio de edital já a ser publicado. Então, preparem-se o quanto antes, porque vocês viram que se estudar, se esforçar, não é tão difícil. É concorrido, mas não é tão difícil, né? Preparado, a gente consegue. Quanto antes, melhor, né, gente? Então, qualquer informação que vocês queiram, entre em contato conosco, liga lá no curso Fátima Soares, e vai ser um prazer atender todos vocês, tá? No mais, um grande beijo, um abraço, e espero vocês nas próximas aulas. Então, até logo. Tchau! Olá, pessoal. Venho hoje para comentar algumas questões, algumas bastante polêmicas, né? Outras nem tanto. Sabemos que no momento da prova, né, fica todo mundo muito ansioso, muito preocupado com o resultado. Depois veio aquela tensão toda dos recursos, qual cabia recurso, qual não. Então, agora, a gente selecionou algumas questões para discutir. De forma geral, o que eu gostaria de comentar sobre a prova é que foi uma prova que surpreendeu no nível científico conceitual de preocupação, né? Apesar de ter tido uma grande sugestão de bibliografia relacionada às diretrizes curriculares, relacionadas à educação especial, à educação inclusiva, toda a discussão não teve nenhuma questão, então é bastante frustrante nessa perspectiva. Então, foi uma prova que todas as questões muito voltadas para dentro de livros e o texto na íntegra, né? Então, extremamente conteudista na perspectiva da prova, e em alguns momentos ficam até confuso, e aí eu gostaria de discutir, então, a prova de PEB 1, né, do Código 306, vou discutir principalmente as questões políticos pedagógicas, tá, relacionadas à questão sociológica, da psicologia, do desenvolvimento, que teve bastante questão nisso, e aí vou fazer alguns comentários, tá bom? Para que ajude vocês a reelaborar e pensarem, né, e garanta compreensão nessa perspectiva. Todo comentário é um comentário já em cima do gabarito oficial, então a gente pensa muito na perspectiva. Então, a questão 11, apesar de ter aparecido muito, parece, né, alguém já tinha feito esse comentário, que é uma prova que apareceu na própria FUNEC em 2012, 2012, 2020, se eu não me engano, uma prova nesse sentido, uma pessoa tinha comentado sobre isso, e é uma prova que traz é uma questão, né, que trouxe alguns componentes aí na perspectiva da história da educação. Então, a questão 11, né, a 11ª, ela trabalha com a questão histórica. Tá? Então, desculpa a marcação, mas é o modelo da prova que eu peguei para poder, alguém, né, uma imagem de uma prova para poder comentar, tá bom?
Bom, então, essa 11ª é uma questão de história, né? Envolve a história da educação. Então, ele começa com um pequeno texto falando da década de 60, situando a década, falando de como é que é a perspectiva da década de 60, e depois pede para reafirmar quais foram os 3 pilares. E a resposta correta é a letra A. E por que é a letra A? Né? Muita gente tem questionado por que a letra A, porque parece até contraditório, né, ter educação e comunidade. E isso fazia parte dos anos 60 de um projeto social ligado a isso, que era, eu quero implantar e preciso implantar e fortalecer a ditadura, mas não com aval da comunidade. Tá? E aí, por incrível que pareça, né, o colegiado escolar ele foi criado em plena ditadura militar, que é algo que hoje a gente liga, né, o colegiado é aquilo que a gente chama de conselho escolar hoje, mas na época chamava-se colegiado, ele estava muito vinculado a uma ação fiscalizadora dessa escola. Então, trazer a comunidade para dentro da escola, se responsabilizar pela escola junto com... era também um grande ponto de fiscalização. E aí, por mais contraditório que pareça, a comunidade era, sim, nos anos 60, uma preocupação com a questão de fazer parte deste grupo enquanto um grupo de aceitação. Então, trazer a comunidade para aceitar um novo projeto social, para aceitar um novo projeto de desenvolvimento, e a escola com esse bojo desse desenvolvimento. Não é uma educação humanista, portanto, não é a letra B. A letra C, eu até diria que aproxima muito, mas não tinha ainda essa preocupação tão grande que nós temos hoje com a formação de profissionais. Mas a letra C deve ter tido muita gente que marcou, né? Inclusive, essa pessoa que me passou essa imagem, você vê que marcou, porque educação e civismo era uma coisa muito forte, e o desenvolvimento do mercado, ou seja, a preocupação da educação para o desenvolvimento do mercado. Agora, por que não é a letra D? A educação, pelos pressupostos tecnicistas, sem a menor dúvida, né? A preocupação pela formação da mão de obra, separando, inclusive, a mão de obra da faculdade com a mão de obra que vai para o mercado direto de fábrica e tudo. Então, de fato, o pressuposto tecnicista muito forte neste período, né? O pobre vai fazer curso técnico, o rico vai fazer faculdade. Agora, os pressupostos behavioristas, não. Pressupostos behavioristas, nós teríamos escolas como as escolas de Montessori, por exemplo, né? Que são muito ligadas à perspectiva ambiental, à ideia de uma pedagogia ativa, a ideia de uma pedagogia em que o sujeito ele vai fazer parte do planejamento pedagógico, em que se trabalha muito mais voltado para a ação, para a experiência, para a vivência, né? Muito próximo do que a Montessori pensa, do que o John Dewey pensa. Então, não existe, nem em 1960, a perspectiva behaviorista, portanto, não é a letra D. E aí, a que a mais se aproxima é a letra A, que é a educação e desenvolvimento, a preocupação com a escolarização como um mecanismo de desenvolvimento, a educação e segurança, que a gente não tem a menor dúvida, né, com a ideia da militarização, e a educação e comunidade, nessa perspectiva da construção do colegiado, na perspectiva da responsabilização da comunidade para dentro da escola, para fiscalizar aquele professor que está usando o espaço de sala de aula para doutrinar o aluno, então ele era denunciado. Então, a comunidade era parte importante desse pacto social pela ditadura, pelo fortalecimento dos laços ditatoriais e autoritários. Então, a comunidade era o olho do governo dentro da escola, né? Então, não muito diferente dessa educação em comunidade pensada depois dos anos 80 com a perspectiva da gestão democrática. Então, a letra A, não cabe recurso a essa questão, apesar, na minha perspectiva, não caberia recurso,
apesar de algumas pessoas terem dito que esta questão, parecida com essa questão, apareceu também já numa prova anterior da FUNEC, se eu não me engano, de 2012. Enfim, quem mandou, eu acho que vale a pena, quem mandou o recurso, mas não caberia na própria organização da questão, tá? Vamos, então, para a questão 13, que também apresentou algumas dúvidas, né? A questão 13, ela é uma questão do texto do CURI, né, Sistema Nacional de Educação. Aí apresenta uma discussão que o CURI faz, né, da perspectiva da sociedade, como que ela, ao mesmo tempo que ela luta pela democratização, lá no Manifesto dos Pioneiros, que ela luta por essa desigualdade escolar, e essa ideia de que o capitalismo ele tem esses lados de, ao mesmo tempo, oferecer essa liberdade, mas ela também oferece a relação de uma organização de trabalho, junto com a exploração. Então, tem uma coisa contraditória entre você tem liberdade de escolha, mas existe uma organização ali que essa liberdade de escolha não é tão simples, né? Nessa perspectiva, porque quem é que pode escolher é quem produz, né? Então, quem produz os bens de consumo, quem é rico, quem detém o monopólio do capital é que tem direito a muita escolha, e acaba que a pessoa que trabalha, ela nem sempre. Então, ele vai falar dessa contradição. E essa contradição, ela vai gerar o que ele chama, né? Aí ele chama de pacto federativo. Não, pacto federativo é o que temos hoje na Base Nacional Comum Curricular e na própria LDB, que o município, o Estado e o governo federal, aliados, formam uma política em que os três vão se responsabilizar por algum aspecto. Então, não é o pacto federativo. A desigualdade sistêmica, ou seja, para funcionar este capitalismo, né, essa perspectiva de que poucos detêm os bens de produção, enquanto a maioria de nós tem que produzir esses bens, mas a gente não detém, né? Então, eu produzo um carro, mas eu não consigo comprar este carro. Então, isso é uma desigualdade sistêmica. Eu faço parte do processo de produção, mas eu não consigo ter acesso ao processo de produção. A cidadania passiva, então, no primeiro olhar, por exemplo, nessa questão, eu marcaria cidadania passiva porque tem a questão da contradição. Mas, ao analisar direitinho a questão, exatamente a desigualdade sistêmica, ou seja, aquilo que produz sistematicamente a desigualdade para se alimentar dela. Então, ela vai sendo alimentada por essa desigualdade. Quanto mais desigual, mais trabalhadores braçais eu tenho. Então, se esses trabalhadores braçais acessam a alta escolarização, eles não vão mais trabalhar com a questão braçal, eles serão produtores de conhecimento, e aí, também dentro da estratificação social, eu vou quebrar este ciclo de permanência social dentro da discussão de classes, né? E não fala do Sistema Unificado de Educação, apesar de ser um texto que vai falar do Sistema Nacional de Educação, né? Mas nesse trecho especificamente ele não fala disso. E aí o que ele chama de desigualdade sistêmica aparentemente eu quero quebrar a desigualdade, mas aparentemente. Existe uma grande contradição nessa permanência do capitalismo, ou seja, ao mesmo tempo que nós temos um país que produz riquezas, essa riqueza está presa em um micro número de pessoas, a um grupo muito reduzido de pessoas. A maioria de nós, não, apesar de sermos produtores, não detemos essa produção, ou seja, não usufruímos do fruto do nosso trabalho na perspectiva que está dada, né, que está posta, tá bom? A questão, então, que eu quero discutir agora é a 20ª questão. Então, essas outras questões todas
vão ser discutidas depois por outros professores, e aí eu quero ir na 20ª questão. A 20ª questão, ela é uma questão vinculada também à história da educação, aquilo que eu disse, né, uma preocupação muito grande nessa prova, com conteúdos muito fechados, dentro da perspectiva científica, acadêmica científica, então a impressão que a gente tem que essa prova foi elaborada por pessoas que pegaram os livros que estavam, alguns, né, e outros vinculados, e formularam questões em que você tinha que lembrar trechos do próprio livro. Então, isso tornava as questões um pouco mais complicadas nesse processo. Então, aqui tinha um pretexto que falava sobre, né, a escola seletiva, o privilégio de poucos, que no século XVII, o Comênio já defendesse ensinar tudo a todos. Já no século XIX, muitas nações começavam a implantar a escola pública, gratuita e laica, e estamos longe de atingir ainda a universalização, assim como diz a Maria Lúcia Aranha. Basta constatar que sempre os segmentos mais pobres da sociedade têm sido excluídos da escola e, quando muito, dependendo das necessidades econômicas, tem-lhes sido permitido frequentar cursos profissionalizantes, o que reforça o dualismo, uma educação intelectualizada para a elite e atividades manuais para os segmentos populares. Muito parecido com aquela discussão lá da questão da 13ª do Cury, né, dessa estratificação social, que a escola, apesar de dizer que a democratização da escola ia romper com essa estratificação, ela mantém muito esse viés, né, da desigualdade sistêmica aí, tá? Então, sobre o processo histórico de democratização do ensino, analise as afirmações a seguir. Aí vinha lá com 5 afirmações, né? Ver se a gente consegue colocar numa única tela aqui, com 5 afirmações, e dentro dessas afirmações, deixa eu ver se eu consigo casar aqui, ok. Por exemplo, as raízes oligárquicas do Estado brasileiro, a cultura escravocrata e autoritária da sociedade foram as responsáveis por tardar os direitos à educação pública e gratuita. Então, a questão da cultura do escravismo, a cultura da desigualdade, a cultura de que existem pessoas melhores do que outras, né, retardou um pouco, fez com que demorasse o processo da educação pública? Sim. Então, isso é verdadeiro. As elites do período imperial incorporaram a agenda dos direitos de cidadania nos processos políticos? Do período imperial, não, tá? De forma nenhuma. Então, no período imperial, o que predominava era justamente a cultura escravocrata, autoritária, da questão do reinado, da questão de que a educação europeia ela era melhor, então os ricos do Brasil, nesse período imperial, eles saíam do Brasil e iam estudar fora, né? Os próprios pioneiros da educação, né, eles foram alunos de estrangeiro, então eles eram brasileiros, mas estudaram fora, e lá fora eles vieram cheios de ideias republicanas para o Brasil. Então, realmente, as elites não tinham dentro das agendas os direitos de cidadania, nem pensar. Então, a 2 está errado. A despeito de o Estado brasileiro ter reconhecido a educação como um direito social na década de 1930, com o Manifesto dos Pioneiros, né, foi somente em 88 que o ensino obrigatório foi assumido pela Constituição Federal como um direito público subjetivo. Exatamente isso. Então, o ensino obrigatório subjetivo, ou seja, a criança é um direito que ela tem, não é uma obrigação, é um direito. Ninguém pergunta nem para a família, nem para a criança se ela quer estudar. Então, isso é subjetivo. Está posto enquanto obrigatório para o Estado e obrigatório para a família a inserção desta criança até os 17, né, dos 4 anos aos 17 anos. Então, mesmo que em 1930 o Manifesto dos Pioneiros tenha lutado, de alguma forma, enquanto manifesto, por esse direito social, ele só veio ser consolidado, de fato, na Constituição Federal de 1988.
Então, está correto. Depois do fim da República Velha, houve por parte do governo federal um reconhecimento de que a educação era tema nacional, tomando as primeiras medidas para expandir o sistema público de ensino e organizar a contratação de professores e a carreira docente. Esse é um ponto importante. Então, a República Velha, se a gente for pegar aí, até 1940, mais ou menos, ela teve essa ideia de que o Brasil precisava desenvolver. Então, vamos pegar o Brasil do Juscelino Kubitschek com a ideia do desenvolvimentismo, né? Então, eu preciso educar a população, eu preciso que a população leia, eu preciso que a população saiba escrever e fazer conta. Então, para isso, eu preciso organizar o ensino. Tanto é que a gente tem a primeira LDB, em 1961, mas que antecede a ela uma lei orgânica do ensino por volta de 1943. Então, uma primeira tentativa de lei de diretriz e base da educação, em 1943, que assentava para a necessidade de uma lei de organização desse ensino e que garantisse também, via a contratação de professores, e aí o magistério começa a ganhar dar um boom no Brasil nessa época. Então, a 4 está correta. O tardio compromisso do Estado brasileiro com a educação e a resistência em assumi-la como direito público subjetivo estão desassociados do lento e tortuoso processo de construção da democracia. Não está desassociado, pelo contrário, né? A resistência, ou seja, a demora também faz com que a gente tenha uma sociedade que demore a entender a democracia como um caminho. E aí a gente vira e mexe, a gente está com ditaduras, né? Ditaduras lá de Vargas, em 1934, depois em 1964. Então, esse ir e vir ditatorial faz com que não exista essa desassociação, mas é o contrário. Estão completamente associados a essa construção da democracia e dos direitos de cidadania. Então, o tardio compromisso está justamente associado a determinados grupos da sociedade brasileira que não acreditam na democracia e que até hoje a gente assiste aí a algumas questões. Então, realmente, a letra C é uma questão que, mesmo sendo extremamente teórica, ela não apresenta nenhum problema, está até muito bem elaborado, então, é uma questão sem nenhum problema na nossa perspectiva. A questão 21 já é da questão dos conhecimentos específicos, ela vai falar um pouco da questão da língua, né? E é interessante que ela traz uma perspectiva já da língua portuguesa enquanto conteúdo, né? Enquanto componente curricular mesmo, então é uma questão muito específica mesmo do componente curricular língua portuguesa. Então, se concebermos a língua como sistema integrado pelos níveis de organização gramatical, semântico e discursivo, e se consideramos o texto como resultado de suas condições de produção, nossa compreensão quanto à avaliação de um texto escrito tem de levar em conta a articulação entre os aspectos formais, seja a estrutura textual, a semântica e discursivo ou comunicativo que constituem qualquer texto. Então, precisava entender aspectos formais, a estrutura, questão das próprias regras gramaticais, de coesão, de uso de pontuação, a questão semântica, ou seja, é um texto que tem sentido, é um texto discursivamente comunica alguma coisa, ele tem uma coerência interna. Então, na perspectiva hoje, dessa organização, né, que se fala, então, aí eles vêm com um pré-enunciado, né? Então, Maria Alice é professora dos anos iniciais do ensino fundamental e tem muita preocupação com a avaliação que faz da produção escrita que propõe para seus alunos. Ao refletir sobre a avaliação do texto escrito, mencionada na citação acima, ela deve considerar que, então, é uma questão que traz um texto, né? Ele traz um texto sobre a concepção de texto hoje, e aí a sua vinculação
com a correção e traz uma situação problema. É interessante que, quando traz a situação problema, a intenção é fazer um diálogo entre a teoria e prática. Mas quando a gente olha as alternativas, esse diálogo fica bastante conceitual, né? Nessa perspectiva de que precisava ler, de fato, o texto da Graça da Costa Val. Então, as práticas de escrita levam o estudante a refletir sobre as possibilidades de uso permitidas pelo sistema da língua oral, escrita e das múltiplas linguagens, ou seja, as práticas de escrita do aluno fazem com que ele faça essa reflexão de possibilidades? Sim. Então, a partir do momento que ele está escrevendo, ele está refletindo sobre a escrita. Na perspectiva de eu estou apresentando a comunicação, eu estou desenvolvendo o trabalho, a minha linguagem está adequada com a proposta. Então, o momento em que a gente escreve, o momento em que a gente age sobre um texto, pensa sobre ele, nós estamos também refletindo sobre ele, portanto, sim, permite que ele comece a pensar. Então, possibilita isso. Então, o ato de escrita nos possibilita pensar sobre a escrita. As práticas de escrita possibilitam a análise dos recursos linguísticos próprios da língua falada e dos elementos gestuais, posturais, expressões faciais. Aí tem uma questão. A fala também é um texto, mas se eu estou falando de prática de escrita, eu não posso falar de língua falada, de gesto, de postura, de expressão facial. Eu não estou tratando da oralidade, eu estou tratando de uma prática de escrita, portanto, a número 2 está incorreta. As atividades escritas que utilizam a variação linguística, né, devem ser exploradas de acordo com a diversidade de práticas orais de uso da linguagem. Então, as atividades de escrita, elas apresentam a variação linguística, elas devem ser exploradas de acordo com essa diversidade, elas permitem que o aluno faça uma articulação, e isso é interessante porque a variação linguística, eu percebo a variação linguística quando eu vou colocar voz para um determinado personagem, um conto, e aí eu quero refletir que é um personagem rural, e aí eu demarco essa variação linguística. Eu também posso perceber a variação linguística quando ele escreve alguma palavra muito parecida com o que ele fala, né? De acordo com o que ele fala. Então, ele usa, por exemplo, alguma palavra que ele usa cotidianamente e que pode ser considerado como equivocada na nossa língua padrão, mas que ele está usando. Então, eu posso explorar que na escrita possui uma regra diferente da fala. E aí ele pode pensar sobre isso na atividade escrita. Né? Então, na atividade escrita, por exemplo, a palavra iogurte, né? Que a maioria das crianças escreve iogurte, assim como algumas palavras que a gente, os meninos falam muito, né? Dessa vez, e aí põe junto, ou contigo, né? Ele põe separado, contigo, porque ele imagina que são duas palavras, né? O de repente, ele põe junto, de repente, porque ao falar a gente fala junto. Então, essas questões de variação linguística que ele vai buscando sonoramente são também atividades importantes para serem exploradas dentro da variação oral e variação escrita. Então, portanto, a 3 também está correta. Então, a atividade escrita que utiliza a variação linguística deve ser explorada? Sim, para mostrar para ele que aquela variação da modalidade oral, ela não pode ser aplicada em textos, salvo quando você quer demarcar alguma fala de personagem, igual é usado no Chico Bento, por exemplo, né? Então, Maurício de Souza quer demarcar a fala do Chico Bento, então ele quer demarcar a fala do Cebolinha, então ele usa dessa variação linguística dentro deste contexto do personagem. As práticas de escrita de texto literário estão restritas à compreensão de linguagem verbal? Nunca, né? O que implica reagir ao texto concordando ou discordando? Não. Então, a questão do texto literário, ele pode implicar a compreensão de linguagem, né, da linguagem
verbal, da linguagem escrita, mas também da fruição, da compreensão artística, estética, das diversas possibilidades estéticas que tem aquele texto. Então, a letra B está correta, porque é a 1 e a 3 que está correta, tá bom? Vamos, então, para a questão 22. A questão 22 é uma questão que foi a única questão de base nacional que caiu, é muito frustrante, né? Porque a gente sabe que a base é algo que vai estar sendo instrumentalizado na escola todos os dias, e a FUNEC não se preocupou com esse documento, né, com saber sobre este documento, e colocou uma questão da base muito específica do português, que é ligada ao campo de atuação. Então, o que ele colocou, né, fez uma contextualização, e aqui tem um erro, mas que não cabe recurso, tá, gente? Porque não é mais ensino fundamental 1, é anos iniciais do ensino fundamental. Então, a pessoa que fez a prova, ela não está lendo muito bem a questão da base, o termo ensino fundamental 1 já não é mais usual, o adequado é anos iniciais, mas não cabe recurso porque isso não altera o sentido da questão, tá? Então, é um erro que não altera o meu sentido da questão. E aí, então, ela citou uma habilidade, né, que é perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de enunciação, e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. Conforme a base para os anos, aí ela já usa certo, né, anos iniciais do ensino fundamental, porque copiou lá da base, a atividade pedia que os educandos analisassem a tirinha a seguir. Aí tem a tirinha, que é super engraçada até, né, muito bonitinha, que o Chico Bento não entende o termo barbeiro, né, faz a confusão lá com o termo barbeiro. Então, de acordo com a base, a proposta que a Ana Flávia apresentou aos educandos está localizada. Ela não precisava nem ter feito aquela coisa da habilidade lá e perguntado, né? A tirinha faz parte de qual campo de atuação? Ela poderia ter, como é uma questão extremamente memória, ela poderia ter respondido, enunciado diretamente. A tirinha acima faz parte de qual campo de atuação da língua portuguesa? E aí ela está ligado ao campo artístico-literário. Então, vida pública são os textos de lei, são os textos vinculados às normas, tá? Da vida cotidiana, as receitas, bulas de remédio da vida cotidiana, panfletos de supermercado, são textos de vida cotidiana, e o jornalístico midiático é justamente os textos que aparecem nos jornais, como manchetes, notícias, reportagens, e assim vai, tá? Então, é o artístico literário. Okay? Então, as tirinhas, como a charges, pertencem ao artístico literário, como os contos, como as fábulas, como, enfim, como uma contingente aí. Então, a letra A mesmo é uma questão que não cabe recurso nenhum, super tranquilo. A questão 23 é ligada ao texto da Rosário Ortega sobre a violência, né, a prevenção à violência, e aí recorta, é interessante que eles recortam uma parte do texto que até deixa muito claro o que a Rosário Del Rey e Ortega está defendendo, a questão da importância de se pensar no conflito como alguma coisa que não tem que ser condenada, mas que tem que ser adequada ao discurso democrático. Então, o conflito faz parte da nossa convivência. Então, tira esse trecho, né, do texto, que já dá uma dica, então, acho que é uma questão que foi muito bem elaborada, porque ela já dá uma dica da resposta. Então, diferente das outras questões, a leitura do texto já ajuda a gente a encontrar uma resposta. Então, conforme o apontamento das autoras, o fenômeno mencionado no texto está sendo nomeado de vitimação? Não. Deteriorização da convivência. E aí veio, né, deteriorização, ou seja, aquilo que o conflito traz para arrebentar a convivência, aquilo que gera um problema, um conflito que pode ser útil. Na perspectiva da formação democrática, na perspectiva da pessoa entender que existem diversas formas de pensar uma mesma coisa, diversos pontos de vista, e que a norma ela pode ser constitutiva
e não punitiva, né? A norma ela pode ser alguma coisa que produtiva na perspectiva da disciplina, enquanto discussão, enquanto convivência, né? Então, ela deteriora a convivência quando você impõe, quando você coloca, quando você determina. Relações de homogeneidade não, porque elas nem discutem isso, e a consciência de clandestinidade, não tem nada a ver com revolução armada, né? Com nada armado, então é deteriorização da convivência, ou seja, a norma ditada, sem que entre na discussão dos conflitos, ela deteriora a convivência, ao invés de promover uma boa convivência, de ensinando os alunos a pensar sobre, ela deteriora essa convivência. Então, achei que foi uma questão muito tranquila nessa perspectiva. Bom, a questão 24, a gente colocou como um recurso super importante de anulação. É uma questão muito problemática em vários sentidos, tá? Primeiro, assim, recortaram do livro do Paulo Freire a importância do ato de ler um trecho minúsculo, que é um dos poucos trechos em que ele fala do trabalho escolar de avaliação, mas quando ele fala de avaliação, ele não fala dessa perspectiva de avaliação de prova, somativa, ele fala da importância de nós, como sujeitos de qualquer processo educativo, estarmos em permanente avaliação dos nossos próprios processos, né? E aí foi muito mal recortado e coloca opções que, na minha perspectiva, na perspectiva que nós analisamos bastante, nada tem a ver com Paulo Freire, tá? Então, a nossa defesa pela anulação da questão, então, é porque, na perspectiva de Freire, né, planejar a prática significa saber com quem contamos para executá-la, nada a ver, ter uma ideia clara dos objetivos que queremos alcançar com ela. Olha, Paulo Freire, em nenhum texto dele fala de objetivo que tem que ser alcançado individualmente, ou que o professor previamente vai construir esse planejamento, né? O professor vai chegar com planejamento com objetivo claro, mas ele vai discutir muito a ideia de um círculo de cultura, e o que é o círculo de cultura, né? Os sujeitos ali envolvidos é que vão determinar os seus objetivos, que vão determinar os seus desejos e quereres, né? Ele vai usar este termo, seus desejos e quereres, ou seja, o que se deseja aprender, o que é necessário aprender neste momento. Então, esse 2 está errado na perspectiva de Paulo Freire. Aí o 3 é o que talvez faz mais sentido, né? Então, se a gente fosse apontar o que está correto, o 3 está correto dentro da perspectiva de Freire. O 4, considerar que se os objetivos estiverem corretos, esse sem chance, né? Ele não fala desse objetivo, e muito menos que se tiver correto o objetivo, meio. Então, ou seja, à medida que eu determino o objetivo, com clareza que eu vou chegar ao meio, aquilo que eu espero, não, o objetivo quantos de nós determinam o objetivo e não alcança? Não é o fato de ter determinado um objetivo que eu vou chegar a ele. Então, a 4 está completamente sem noção. Prever prazo, nunca que o Paulo Freire vai discutir de previsão de prazo, de momento de ação, até porque ele não acredita no planejamento prévio feito pelo professor individualmente, ele acredita no diálogo entre os sujeitos, né? Ele vai falar da importância da avaliação, mas dessa avaliação coletivizada, dessa avaliação negociada, discutida e não construída previamente. E ter um conhecimento das condições que vamos atuar, até que esse eu também até responderia, assim. Então, na minha perspectiva, na perspectiva da leitura que nós temos do Paulo Freire, o que estaria correto é a 3 e a 6. Então, não existe essa opção aqui. Todas estão incorretas, então, portanto, pedimos anulação dela, né? Entendemos que não está adequada nessa construção, tá? Vamos aguardar a resposta, né? Vocês aguardem e nos digam se deu certo lá o pedido de anulação dela. Vamos, então, para a 27ª questão, 29ª questão. A 29ª deve ter pegado muita gente, mas, gente, ela está correta, ela não cabe nenhum recurso. Então, aí vai falando do Piaget, aí traz alguns conceitos, demarcam o conceito de classificação dele e tal,
E ele não precisava nem ter tido esse texto lá em cima, não. Esse texto ajudou só a dar só ajudou a ter uma construção, ideia, né? Mas, olha, o construtivismo, na perspectiva de Piaget, valoriza a relação sujeito-objeto de modo que interdependente. O sujeito depende do objeto, o objeto depende do sujeito. O Piaget, junto com o Vygotsky, eles que construíram a ideia de um interacionismo, né, eles romperam com a ideia inatista de que o sujeito é fruto do pensamento e romperam com a ideia behaviorista, ambientalista, comportamentalista, de que o objeto, de que está no objeto conhecimento. E não, eles disseram, não está no sujeito e também não está no objeto, está na interação. Portanto, eles são interdependentes. O sujeito produz conhecimento com o objeto, e esse objeto pode ser muita coisa, tá? Pode ser o próprio conhecimento em si, pode ser alguma coisa que ele está manipulando e descobre, pode ser a linguagem, esse objeto pode ser entendido de diversas formas. Então, o sujeito interagindo com esse objeto, e, ao mesmo tempo, esse objeto sofre interação do sujeito. Então, é uma perspectiva dialética, né, entre um e outro, de alta interdependência. Um depende do outro para existir, tá? E aí é lógico, muita gente deve ter marcado autônomo, como essa pessoa que me deu essa cópia da prova, mas não é autônomo, tá? Não nessa perspectiva da relação sujeito-objeto. Por quê? Se for autônomo, o sujeito funciona sozinho, o objeto sozinho. Mas não são autônomos, são interdependentes. Por isso não é a palavra autônomo, tá? Autônomo é o sujeito, não a relação. O sujeito precisa ser autônomo para estabelecer essa relação interdependente entre ele e o objeto, tá? Nessa perspectiva. A 30 também a gente pediu anulação, né? A gente entende que ela precisa ser anulada porque falta ali subsídios de compreensão. Então, é uma questão muito problemática na perspectiva de falta elementos para reafirmar que essa é uma criança silábica alfabética. Então, falta elementos para reafirmar isso. Então, ele vem falando dessa professora e que a criança escreve K para caneta e K para caderno. Esse uso sozinho não atribui a ela o elemento silábico alfabético, né? Então, ainda vem colocando, Celina explicou que não se tratava de oferecer mais exercício, porque ela encontra-se uma fase em que a escrita começa a adquirir valor sonoro relativamente estável, o que a leva a estabelecer correspondência com o eixo qualitativo. E aí, é lógico, né, que a gente pode pensar, ela percebeu duas palavras que começam iguais, com a letra K, com a letra K, não, desculpa, com o som de K, né, com o fonema K, e essas duas, elas, na verdade, poderia ser uma memória. Agora, se tivesse colocado no enunciado que a criança usa o K e que também ela estabelece uma relação quantitativa sonora, mas que ela já identifica, ela já separa, né? Ela já separa a escrita do objeto, então ela não relaciona mais a escrita com o objeto em si, então isso seria um elemento importante. Poderia ter colocado um outro elemento, por exemplo, outra palavra que não começasse igual, para trazer essa perspectiva de realmente identificação. Então, uma professora que olha duas palavras que começam com K e ela põe K, e duas palavras que são trissílabas, né? As duas são trissílabas, mas a criança usa só duas letras e aí o resto. Então, na perspectiva, por exemplo, da Emília Ferreiro, tem exemplos no próprio livro da Emília Ferreiro que caderno teria sido escrito por uma criança silábica alfabética com K, né, com a letra K, o D, E, N, O, ou O, né? Então, existe um padrão disso. E aí, só ela ter colocado K não significaria silábico alfabético, então faltou elementos ali, inclusive elementos que apontam para o sistema notacional da escrita, elementos em que essa criança mostra que ela já venceu
alguns processos da identificação do sistema notacional de escrita, ou seja, uma criança que dá conta de perceber que a sílaba não é igual à letra, que muitas sílabas possuem 3 letras, que muitas sílabas, como um caderno, por exemplo, né, a sílaba der, ele possui 3 letras, então ela já identificaria esses elementos, então faltou muito mesmo um enunciado mais completo, portanto, eu não diria, se eu lesse em qualquer lugar, uma criança que escrevesse caderno e caneta com K, eu não classificaria ela em nada, eu faria outro teste dela, porque são elementos muito pobres para a identificação de um silábico alfabético, tá? Então, nós discordamos completamente, e não acredito que tenha uma resposta, né? Muita gente acha que deveria ser silábico, que era só uma troca de gabarito. Não, a gente pediu anulação, porque eu também não poderia identificar como silábico, porque a criança escreveu 2 letras e não 3. E, portanto, também não há elementos que comprovem que ela é silábica, tá bom? Então, o enunciado está pobre de mais dicas, mais instrumentos de análise nessa perspectiva. A 31ª não, né, gente? Desculpa, 31ª questão é uma questão que muito maldosa, né, gente? Muito maldosa, porque pegou na íntegra o texto da Marta Coll de Oliveira, e assim, eu achei de uma malvadeza muito grande, que poderia ter trago o conceito de instrumento e signo, que de fato é muito importante que a gente saiba como professor, mas pegou minúcias e sutilezas do texto, e que infelizmente muita gente deve ter errado. Não cabe recurso, a questão está certa, tá, gente? É uma questão correta, mas foi maldosa porque ela pegou elementos minuciosos do conceito de instrumentos e signos, tá? Então, na perspectiva do Vygotsky, todas essas frases, que a frase 1 e a afirmativa 1 e a afirmativa 3 estão explícitos no texto da Marta Coll, tá bom? Então, não cabe recurso, porque estão explícitos lá, mas foram retirados do contexto do texto, foram desapropriados do lugar da discussão e, portanto, deve ter causado muita confusão na perspectiva. Então, achei muito maldosa, mas é uma questão que não cabia recurso. Enfim, então, o número 1, o instrumento é um elemento imposto sobre o trabalhador e seu trabalho? Não, o instrumento é um elemento, um elemento não. O instrumento, ele é uma ferramenta importante para que a gente realize e a gente dê conta da nossa adaptação no mundo, da nossa sobrevivência, né? O Vygotsky vai dizer que o ser humano, quando começou a construir instrumentos, ele evoluiu como sujeito, porque ele começou a dominar a natureza, ele começa a ter controle sobre a natureza, começa a ter controle sobre suas próprias produções. Então, o instrumento, na perspectiva do Vygotsky, foi uma grande evolução para o ser humano, uma grande evolução de pensamento para o ser humano. Então, o instrumento não é imposto sobre o trabalhador e seu trabalho. O signo, na sua forma mais elementar, é uma marca interna que auxilia, perdi aqui a minha leitura, é uma marca interna que auxilia o homem em tarefas que exigem memória ou atenção? Não. Então, o signo, na sua forma mais elementar, ele é algo, e aí o que ele está chamando de forma elementar, né? Então, ele marca que auxilia o homem em tarefas. Então, quem auxilia o homem em tarefas é um instrumento. O signo, ele nos proporcionou a perspectiva da capacidade de linguagem, de transformar a nossa imaginação em algo concreto, de transformar as coisas em nomes, e aí, portanto, torna-se mais real nessa perspectiva. Então, não é o signo que auxilia o homem em tarefas, mas são os instrumentos. Então, a 2 está incorreta. Os signos são orientados para os próprios sujeitos, para o controle das ações psicológicas, de ações concretas. Este é um conceito muito abstrato do signo,
Mas o signo é justamente isso. Os signos foram criados por nós, seres humanos, ao longo da nossa história da humanidade, e é o nosso controle de ação psicológica, não de ação motora. Então, a gente dá conta de transmitir pensamento, igual eu estou fazendo agora, por meio dos signos. E aí, como são signos conhecidos por nós, aquilo que eu estou falando chega para vocês. Aquilo que eu estou falando, vocês têm um esquema mental, aí usando já uma abordagem mais do Piaget, aquilo você consegue compreender. Agora, se eu falar em alemão, você não vai compreender, ou pode ser que alguém aí até entenda. Mas porque os signos não são do nosso cotidiano, não são do nosso idioma, vamos dizer assim, né? Então, eles sim, os signos são orientados para os próprios sujeitos, ou seja, criados por nós e orientados por nós, no controle de ações psicológicas e ações concretas. Então, a intermediação entre o que eu penso e a minha ação, é exatamente isso que são os signos. Os instrumentos são elementos externos ao indivíduo, sim, né? Então, são o que a gente chama hoje de tecnologia, com a função de provocar mudança nos objetos, controlar o processo de natureza. Então, o Vygotsky é muito claro no livro, lá, Formação da Mente, e a Marta Kohl vai falar disso, de que a partir da criação dos instrumentos, a gente passa também a controlar a natureza, e aí a gente deixa de morrer facilmente, né? Porque a gente passa a controlar a natureza. E vamos finalizar com a 32ª, que também foi uma questão do Vygotsky, uma questão que eu li e reli para fazer recurso, mas também não cabe recurso. Porque se a gente ler o enunciado, não está dizendo que Emília Ferreira usou o Vygotsky. Então, se tivesse dito que Emília Ferreira usou o Vygotsky, eu ia entrar com recurso. Mas não é uma questão que cabe recurso pelo seguinte, olha, a concepção de escrita de Ferreira tem pontos em comum com as ideias de Vygotsky. Tem. Apesar de nunca Vygotsky ter conhecido a Emília Ferreira, que morreu antes, mas a Emília Ferreira deve ter tido acesso, não no momento da pesquisa dela, mas posteriormente, com certeza. Então, para esses pesquisadores, tem uma coisa que é comum, né, entre eles, e aí tem a perspectiva do Piaget e do Vygotsky, daquela interdependência entre o sujeito e o objeto. Então, eles têm uma dimensão de pensamento que o conhecimento não está no sujeito, mas também não está no objeto, está na relação. Isso é comum entre construtivistas, os interacionistas, os cognitivistas, tá? Então, é daí também este pensamento parecido com a linguagem que a Emília Ferreira vai desenvolver, que é muito parecida com a perspectiva de linguagem do Vygotsky também, tá? Então, era uma questão de Vygotsky, mas que não precisava ter colocado a Emília Ferreira no meio, eu acho que não precisava ter colocado, acho que confundiu muita gente. Então, se tivesse colocado, olha, para Vygotsky, né, a escrita é considerada como sistema de representação da realidade, ele não fala de alfabetização Vygotsky, mas aí ele fala desse sistema, né, desse sistema de escrita que é constituído por signos, não são códigos, são signos, e que a gente depois começa a discutir em termos de sistema notacional, né? Então, na concepção de Vygotsky, a criança demora a assimilar a diferença entre desenhar e escrever e chega a utilizar a representação pictórica considerando como escrita. Olha, ela usa a representação pictórica e considera como escrita, isso está certo. Porém, ela não demora a assimilar a diferença entre desenhar e escrever. Ela desenha no primeiro momento e depois ela percebe, se ela é uma criança letrada, uma criança que tem relação com a letra, com a apropriação, ela vai fazer essa diferenciação um tanto quanto um pouco mais fácil. Os rabiscos mecânicos, não existe rabisco mecânico, tá? Então, a B está descartada. Desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios ao desenvolvimento da linguagem escrita? Sim. Fazê-la desenhar, fazê-la brincar com o som das letras, com o som das palavras, aquilo que começa, aquilo que termina, o som da palavra que começa, o som da palavra, fazê-la desenhar e escrever, né? Então, desenha uma bola, agora vamos escrever bola, para ela já ir articulando essa diferença, é fundamental como um estágio de preparação que antecede, ou seja,
faz parte da educação infantil trabalhar com essa perspectiva, né? Os desenhos topográficos não tem nada a ver, né? Desenho topográfico é geografia, não tem nada a ver, e Vygotsky não trabalhou a perspectiva do desenho topográfico. Então, é realmente a letra C, apesar de ter sido maldosa também, uma questão que não precisava trazer Emília Ferreiro para o diálogo, podia ter colocado na concepção de Vygotsky diretamente, que facilitaria o pensamento de vocês, não cabe recurso, ela está correta, tá bom? Bom, então, fica aqui meus comentários, um desejo imenso de que tudo dê certo para vocês. Eu queria só dizer que a redação foi muito bem escolhida, foi um tema que eu gostei, que eu acho que está super pertinente, e casou com o texto, né, de língua portuguesa lá da questão. Então, o próprio texto, viciado em celular lá do Valdeci Carrasco, ajudou vocês a pensarem na produção de texto, então acho que a produção de texto ajudou bastante, e assim, que vocês tenham muito sucesso, um grande beijo para vocês, e a gente se encontra por aí, tá bom? Beijo e até mais. Até as próximas oportunidades. Um abraço.